Espaço Saúde. Olá, estamos iniciando mais um Espaço Saúde aqui na nossa TV Diário de Santa Maria e na Rádio CDN. Sempre o oferecimento do LabMed, sua saúde precisa de qualidade em análises clínicas, LabMed pensado para você. Pampeiro, cuida do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Serafim Valandro, 1133. Casa da Audição, soluções auditivas com qualidade que você procura. O melhor em tecnologia e inovação em um só lugar. Unimed Santa Maria, onde tem Unimed, tem presença que transforma. E Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, referência em saúde em múltiplas especialidades. Eu sou o Renor Beltrame e participe você que está nos assistindo e ouvindo através dos nossos canais e através do nosso WhatsApp 991362472. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Flávio Jobim. Ele é mastologista, é ginecologista, foi obstetra, foi ginecologista, quer dizer, ainda é ginecologista, né? Mas mais ele se dedica hoje à mastologia. E nós vamos conversar, sim, sobre câncer de mama. E a impressão que eu tenho é que cada dia tem mais câncer de mama, talvez diagnósticos mais precoces, né? E talvez diagnósticos mais precisos com antecedência. O Flávio também é presidente da Unicrese, que é a nossa cooperativa, um braço próprio da área comercial dos bancos através da Unicred. Unicred. Ponto Capital. Ponto Capital, isso aí. Porque não era, antigamente era Unimed de Santa Maria, né? Aí Ponto Capital, que talvez tu até explique por que fez essa troca. E também ele é diretor, juntamente conosco, lá na Unimed Santa Maria. Professor da Universidade Federal de Santa Maria, aposentado. Que bom a gente falar isso, né? Aposentado. Coisa boa que nós chegamos a se aposentar, né? E quantos colegas e que infelizmente nos deixaram antes de conseguir se aposentar. Pelo menos a minha turma morreu uns quantos. Infelizmente, os grandes amigos, grandes colegas vieram a falecer. Mas nós já chegamos a se aposentar. Já temos uma boa idade, uma boa experiência de vida. E como a classe médica não se aposenta do seu consultório, de sua atividade, enquanto tem condições, continua trabalhando, o Flávio continua fazendo cirurgia, se dedicando aos seus pacientes, bem como eu também o faço na área da otorrinolaringologia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Renor. Bom dia a todos os nossos amigos aí, ouvintes da CDN, da rádio, da rádio CDN e da TV também, do Diário. Flávio, obrigado pelo convite. Mais uma vez, né? Tu veio várias vezes aqui conosco, conversando sobre esse tema, mas eu gostaria, assim, de dar uns tópicos sobre a Unicred, certo? Sim. Tá? Porque nesse momento, hoje, nós estamos um turbilhão de notícias, nós estamos recebendo através de WhatsApp, de jornais, de revistas, toda essa transformação que está acontecendo no nosso país e no mundo também, ainda mais as guerras agora, né? Eleição amanhã. Então nós temos que se cuidar daquilo que a gente fala hoje, porque nós não estamos aqui para influir absolutamente nada numa eleição que espero que seja pacífica, ótima e que seja bastante democrática. Flávio, eu estava falando do turbilhão que está na área comercial, na área das finanças, na área dos bancos. Como diretor, como presidente da Unicred, tu tem uma experiência vasta sobre isso. O que está acontecendo no mundo? O dólar agora subindo, o petróleo com a guerra vai a 80, já está chegando a 80, diz que vão chegar a 90 com maior facilidade. E isso vai repercutir aqui conosco, vai repercutir a ti como presidente da Unicred, e vai repercutir a mim, que sou correntista da Unicred. O que tu pode nos dizer para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes da rádio? Bom, eu vou começar lá pelo início da tua fala, até para não ficar nenhuma dúvida sobre a minha atividade como médico. Sim, lógico. Porque
Realmente eu fiz a especialização em ginecologia e obstetrícia em Porto Alegre, em alto risco, mas depois eu segui porque eu queria trabalhar com câncer, então eu fui fazer especialização em câncer de mama e câncer ginecológico no Rio de Janeiro, lá no INCA Mulher, e a minha ideia era ficar mais focado nessa área. Quando eu retornei para cá, no início de 90, e aqui conversamos logo que eu cheguei aqui, como eu tinha formação em obstetrícia e estava chegando na cidade, eu tinha tempo, eu fiz obstetrícia por algum tempo, inclusive no hospital universitário, já que eu entrei ali em 90, fazia plantão. Mas depois, se tu lembras, lá eu entrei na Secretaria de Saúde, lá foi nosso como funcionário. Quando era secretário, foi um grande funcionário nosso, era secretário de saúde. Colaborador. E aí, logo depois ali, eu trabalhei acho que uns 2 anos, praticamente 2 anos, eu fundei o ambulatório de mastologia. Isso. Aí nós começamos com o ambulatório de mastologia aqui na Venâncio Aires. Não, na Medianeira. O primeiro ambulatório que nós montamos foi na Medianeira ali. Isso mesmo. Primeiro comecei aqui na Quintino, na escola de Quintino, e aí depois com o ambulatório de mastologia eu fiquei aqui, depois fomos lá para a esquina para a saúde da mulher. Eu fiquei na Secretaria de Saúde trabalhando com mamas 30 anos. 30 anos. 30 anos. Me aposentei lá também. E vamos dizer, agora eu tenho orgulho de dizer isso. Que grupo de ginecologista que eu montei naquela época. Eu sempre comento isso, que naquela época nós tínhamos um grupo coeso e forte, né? Meu Deus, era o Tarso, o Citiá, o Flávio, o Jubim, o Otaviano, Sérgio, Floriano. Era um grupo padrão. Assim. Um padrão. Daquele grupo aí, falando de medicina, vamos dizer assim, é o maior grupo que teve renovação na época, que montou o consultório próprio, se dedicou. Dali para frente nós ficaram muito mais colegas na cidade, mas já não nessa filosofia de montar consultório, que depois nós podemos falar sobre isso. Me aposentei na universidade, onde eu também trabalhava na mastologia e na oncologia pélvica, porque hoje eu não faço ginecologia geral, eu faço só a ginecologia oncológica e a mama. Mas mama até pela incidência que nós vamos falar daqui um pouco. Então eu faço isso até porque eu não tenho tempo hábil de atender tudo. E trabalhar com ginecologia geral dispensa muito tempo. Mas eu me aposentei na universidade, mas eu dou uma aula semanal na Universidade Franciscana, já fazem 6, 7 anos. E aí lá eu trabalho só com câncer de mama. Nós temos um serviço aqui na Pantaleão, próximo à prefeitura ali, onde eu atendo uma vez por semana as pacientes de mama que são encaminhadas, que depois a gente também vai falar sobre isso. Sobre a cooperativa, a Unicred, nós começamos lá, nós fizemos 26 anos em março e começamos com o nome de Santa Maria. Né? E aí os fundadores geralmente somos nós mais antigos aqui. Depois nós fomos evoluindo, nós começamos muito pequeno, que tu lembras, né? Muito pequeno, nós fomos evoluindo e incorporamos depois a região de Cachoeira do Sul e Uruguaiana. Então, nesse sentimento de pertencimento do cooperativismo, para que todos se sentissem donos daquele negócio, nós trocamos de nome. Nós passamos a chamar Centro-Oeste, porque ela ia até a fronteira oeste. A cooperativa, graças à credibilidade e ao apoio de todos os seus cooperados, ela foi gradativamente crescendo. Né? E com isso nós ocupamos, porque ela tem, por autorização do Banco Central, uma área delimitada que ela pode atuar. E essa era a nossa área. Então nós tínhamos as principais... agência em Cachoeira, Santa Maria, São Gabriel, Santiago, Alegrete e Uruguaiana. E nós ocupamos essa área e tínhamos necessidade de mais área para trabalho e também o sistema tinha necessidade de ter que cooperativas se expandissem além do Rio Grande do Sul e em outros estados, onde tinha um gap ali que nós não tínhamos agência, não tinha nem a Unicred, que principalmente era no norte e no nordeste. Foi quando nós pedimos à cidade de Recife,
que foi concedida pelo Banco Central, isso nós inauguramos em 19, e dali nós expandimos depois para Caruaru, Garanhuns, tá? E Petrolina, que são cidades fantásticas que a gente vai conhecer praticamente agora com toda a pujança econômica que eles têm lá, principalmente Petrolina. Quando a gente acha que o Nordeste não tem indústria, não tem... É porque não conhece o Nordeste. É verdade, eu tenho sempre... É que eles vão para a praia e ficam lá em Maceió, ficam lá. Vai para o interior conhecer a realidade. É o que a gente conhece como turista. Petrolina foi uma surpresa. Linda. Né? Petrolina é linda, tem aeroporto internacional de carga e exporta, e é no sertão. No sertão. No perto de São Francisco. Caruaru, uma surpresa, eu imaginava Caruaru, uma cidade do Nordeste com casas baixas, cheia de espigões, pista dupla, cimento asfáltico de Recife até lá, 100 e poucos quilômetros. A própria Garanhuns tem 140 mil habitantes, tem 2 faculdades de medicina, praças maravilhosas, uma rua lá, 2 quadras gastronômica que nós não temos aqui com praticamente 300 mil habitantes. Então foram surpresas. E a gente tinha uma ideia de estabelecer ali uma linha de desenvolvimento, porque o que a gente notou aqui, Recife era um ponto de referência ali no Nordeste, tanto na questão de desenvolvimento da indústria como médica, atendimento de saúde e hospitais, ali na ilha. E ela trabalha como referência da complexidade, tanto para João Pessoa como Maceió. Isso. Então, logo eu entrei com um pedido para ocupar essas áreas também, de Maceió e João Pessoa. E aí, este ano, nós inauguramos uma sala de negócio em Maceió e uma sala de negócio em João Pessoa. E lá nós estamos desenvolvendo. Como falaste, nós, por exemplo, Recife, nós abrimos o Recife e pegamos a pandemia. E aí, lembra que a pandemia fica em casa, home office, e nós estamos chegando lá, porque nós escolhemos lá também, né? Porque a penetração dos cooperativos de crédito lá no Nordeste representava 0,9%. Aqui no Rio Grande do Sul nós já tínhamos 16% de participação no sistema financeiro nacional. Bom, então a gente tem uma ampla área lá para... Ao contrário de países europeus que, pelo contrário, que as maiores são as cooperativas, né? Por exemplo, é a Alemanha, né? E a Espanha. E a Espanha, o Canadá, que a gente teve a oportunidade de conhecer, muito, muito forte. E tanto e existia uma agenda do Banco Central de estímulo de desenvolvimento cooperativo nessa região, principalmente o crédito. Tem muita cooperativa lá, mas cooperativa de trabalho, de tecelão, tudo coisa pequena. E para desenvolver aquela linha ali, esse era o nosso propósito. Pegamos a pandemia. Então já foi difícil, foi praticamente 2, 3 anos ali trabalhando mais em casa do que para desenvolvimento, porque nós precisávamos difundir principalmente a filosofia, o trabalho da Unicred. E pegar sócios, né? E ter sócios. É fundamental, né? Que a cooperativa existe para prestar serviço para o sócio, não, ela não tem razão de... sócios que são proprietários. Eu ia te corrigir, quando eu sou correntista, não, tu não é correntista. Eu não sou correntista, eu sou proprietário, claro. Tu é dono. Aliás, isso é a diferença que existe em relação ao sistema tradicional. Tu é dono, tu opina, tu participa e tal. E no sistema bancário, não. No sistema bancário tem donos específicos, ou são um dono, ou são vários donos que são sócios, e eles determinam os rumos da cooperativa. No cooperativismo tem os nossos representantes, que são do conselho, que fazem a parte estratégica da cooperativa, porque hoje nós trabalhamos com governança. Aí, quando a gente começou lá, tu lembra, era o Gerson, o Luiz, era nós que decidimos. Depois a cooperativa cresceu, a gente teve que trazer gente do mercado, né? Hoje nós trabalhamos com gente do mercado, com um sistema de governança.
Então, esse sistema ele se desenvolveu lá no Nordeste, nós fomos depois, passou a pandemia, fomos gradativamente crescendo e com essa possibilidade de expandir para outras cidades. Fomos bem recebidos lá, sem problema nenhum, porque quando eu defendi isso numa convenção no Rio de Janeiro, se levantou um baiano lá e disse, não, você não tem que vir para cá, gaúcho é gaúcho, paulista é paulista, nordestino é nordestino. Não, mas o cooperativismo é justamente ao contrário, né? Todos somos iguais e pertencemos ao mesmo sistema, defendemos a mesma filosofia. E aí estávamos embalando muito bem, e aí nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, já tinha o problema econômico do país, né? E nós pegamos aqui no Rio Grande do Sul as tragédias das cheias. Das cheias. Então, isso que falasse ali no início, aí nós acumulamos problemas da economia do país, problemas que nós tivemos também pela toda a turbulência da eleição que passou na época para a presidência, tudo isso aí reflete sobre a economia. E também tivemos a cheia do Rio Grande do Sul, que nos afetou diretamente. Então essas coisas todas trouxeram, mas aí não é só para a Unicred, trouxeram para todo o sistema financeiro, não só o sistema financeiro, mas como o comércio sofre com isso. Aumentou a inadimplência. Né? Aumentou a inadimplência. Eu ia te perguntar, não sei se como presidente tu ia poder dizer isso, mas a inadimplência, tu sabe que no meu consultório não havia mais entrado cheques. Uhum. Porque não é que eu não aceitava cheque, eu sempre aceitei, mas ninguém mais paga por cheque. Mas por incrível que pareça, está aparecendo pessoas que dão um cheque pré-datado para consulta. Eu achei tão estranho isso, porque parece que é uma coisa que nós tínhamos isso no passado, te recorda, né? Sim. E está voltando. Ou seja, a inadimplência só pode estar crescendo. O cheque justamente não era uma moeda, era um documento, documento de negócio. De negócio. Nós pegamos uma época aí que o cheque pré-datado, tinha gente que vivia do negócio de cheque pré-datado, né? E a inflação muito alta, girava muito, você fazia aqueles negócios com cheque papel. Tu ia, lembra dos postos de gasolina, tinham maços de cheque. Mas o cheque, na verdade, ele praticamente desapareceu do mercado, ele não trabalha mais com cheque. Aliás, o dinheiro também desapareceu. Essa é uma tendência, né? Isso é uma tendência. O dinheiro que eu falo aqui, o dinheiro moeda papel, né? Moeda papel, ele desapareceu. Tanto que antes a gente tinha contratação de carro forte, tinha que aumentar a segurança, chegamos a sofrer assalto e tal. Hoje o bandido ele não se expõe mais para assalto de banco à mão armada. Hoje o crime é digital, né? Eles trabalham com a tecnologia, é golpe de tudo que é maneira de engenharia social, que a gente chama esse golpe de convencimento. Não é tanto invasão, porque as empresas, cada vez, elas se fortalecem mais. A gente tem firewall, tem sistema de defesa, testa por causa dos ataques. E eles trabalham mais com engenharia social. E a gente se surpreende quando tem pessoas que ainda transferem para eles altos valores, né? Altos valores. E os ataques cibernéticos, quando acontecem, e frequentemente tu vê algum relato, alguma notícia sobre isso, nem são de gangues nacionais, são de gangues internacionais. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta simples. Né? Há pouco tempo atrás, porque não faz muito tempo isso, tinha malas e malas de dinheiro dentro de um apartamento lá no Nordeste, de uma corrupção que existiu no país, né? Como é que eles conseguiam todo esse dinheiro? Eu sabe que fico me perguntando, porque o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro? O que é informado para o governo? Para o governo, não, porque o governo é a forma que está governando. Mas para o Banco Central, se eu, por exemplo, solicitar 100 mil reais da Unicred, o dinheiro é meu, e tu vai ter que me dar esse dinheiro, em moeda. Muito bem. Tu tem que informar isso a quem? Ao Banco Central. Ao Banco Central. Certo? Mas como é que funciona isso? Mas teve uma época que
que não era tão rigoroso esse controle. Né? Tá. Hoje nós temos assim o risco, os controles de risco que as empresas têm e os bancos, eles são rigorosos por exigência e regulamentação do Banco Central. Sim. Hoje qualquer movimento acima de 10 mil aí tu tem que avisar previamente, e movimentos acima de 100 mil tem que comunicar ao COAF. Se o banco percebe alguma movimentação suspeita na tua conta, e veja bem, não é o funcionário ficar olhando se tu depositou 10, 20, 30 mil. O sistema é parametrizado para isso. Claro. Se tu movimenta dinheiros acima da tua capacidade, o próprio sistema vai fazer a informação. Vai alertar. Ele vai informação, porque o Banco Central assim exige, que é para cuidar da lavagem de dinheiro e a corrupção e dinheiro ilegal. Mas a corrupção só é com dinheiro vivo. Se tu acompanhar isso, ou não, agora teve um caso aqui em Porto Alegre, certo? De umas compras de uns livros lá que era com corrupção. Foi pago em dinheiro vivo. Como é que existe isso ainda? Ainda existe, mas certamente diminuiu bastante, e é dinheiro que ele tem uma origem, vamos chamar de suspeito ou não legal. É esse dinheiro aí que acaba canalizando para grandes quantias que vão ser usadas, às vezes, para propinas ou para outra corrupção, porque tu não consegue hoje juntar 100, 200, 300 mil, chegar no banco e sacar. O banco vai ter que comunicar ao Banco Central que houve aquela movimentação de dinheiro. E se tu chegares também no banco para depositar acima de 10 mil, tu vai ter que declarar a CPF e a origem do dinheiro. Isso é exigência, justamente para evitar a corrupção, a lavagem de dinheiro. Mas a gente sabe que o crime, eles estão sempre evoluindo, engenharia, e eles têm como fazer captação de dinheiro, porque ainda tem atividades ilegais que proliferam e geram esse dinheiro. E é muita coisa que corre. A gente vê aí agora o governo tentando regularizar as bets, justamente para que não haja... Foi exagero. Não era, vamos dizer assim, um trato inadequado com o nosso próprio dinheiro, que é o dinheiro da população, o dinheiro de todos, e às vezes na ilusão de que a gente vai ganhar alguma coisa, aposta nessas tudo que é tipo de jogo que possa existir. E como o governo tem os seus programas de auxílio aos mais necessidade de baixa renda, ele também tem obrigação de cuidar disso, de regulamentar, para que não haja um mau emprego desse volume substancial de dinheiro. Né? Jubim, antes de nós terminar esse primeiro bloco, eu falei do aumento do dólar e as guerras. Tá? Eu gostaria que tu tocasse um pouco esse aumento do dólar que está cada dia subindo mais, né? E com o prognóstico do barril do petróleo também se elevando, né? Estava 70, agora já está 80, e a tendência é chegar a 90, 90 e pouco se a guerra se alastrar. Tá? O que isso vai influir no nosso sistema? O que vai influir no dia a dia de quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo? Isso às vezes a gente acha que o dólar é um problema americano, né? É um problema americano, é um problema de outros países. Mas não, o dólar é uma moeda de referência mundial. E aí influi também sobre o controle da inflação. Tu leva o dólar, o juro e a inflação, é onde deve se fazer o equilíbrio, que não é uma coisa tão simples, porque depende de vários fatores, tem variáveis aí que não depende só do nosso governo, depende de governos externos também, né? Essas próprias existências de guerras, onde até estimula o desenvolvimento de algumas indústrias, mas os custos aumentam. E principalmente lá, essa guerra no Oriente, lá onde nós temos o berço do petróleo, né? O petróleo, o petróleo sobe o ferro, sobe o aço, e aí com isso é uma cadeia onde descontrola, e é muito sensível, descontrola os preços lá. A baixa do juro nos Estados Unidos, ou a alta do juro aqui, as moedas circulam, né? Então, agora nós temos uma tendência da Selic de alta, já subimos aí, né?
E ainda ontem eu ainda estava lendo uma notícia lá nas projeções dos analistas, principalmente do Banco Central, que há uma possibilidade que a Selic ainda vá a 11,75 em dezembro, aumentando o juro para controlar a inflação. Felizmente, há uma projeção de que o PIB está crescendo acima daquilo que a gente esperava. Mas está crescendo menos do que aquilo que é arrecadado através dos impostos. Isso, mas com a perspectiva que a gente tinha que o PIB fosse mais baixo. Fosse para baixo. E a Selic, subindo o juro aqui no país, que as pessoas reclamam do juro, mas isso é função do Banco Central, se preocupar com a inflação, às vezes tem que subir o juro. Há um movimento em moeda ao contrário, né? Porque aí baixa o juro americano, que está querendo estimular. Aí vem o dinheiro de lá para cá. E os investidores estão de para cá, e há a possibilidade de investimento e desenvolvimento do país. Mas aí é uma tarefa árdua, Banco Central, né, e dos ministérios, para que haja esse equilíbrio, porque a inflação não traga também um sofrimento maior para o povo. Mas isso reflete em tudo. Sobe a gasolina, sobe a alimentação, sobe o produto lá, do nosso agricultor lá, que trabalha com agronegócio. Imagina o adubo, o defensivo agrícola. Sobe todo o insumo. Já imaginou aqui no Rio Grande do Sul, onde a água levou parte da terra fértil, eles precisam recompor, e agora tudo que é importado, e os adubos aí, e todos os elementos para fortalecer o solo, aumento de preço. E a saca lá do arroz e da soja baixou. Hoje nós temos o arroz quase valendo mais que o soja. E aí isso reflete no preço do leite, da farinha. É uma cadeia. Uma pergunta assim, alta de juro é melhor para o sistema bancário? O lucro é maior com juro alto? É uma pergunta que, por certo, todo mundo fica pensando assim, bom, se estão me cobrando juro mais, o Banco Brasil, ou a Unicred, ou a Sicredi, está ganhando mais para me emprestar do que com o juro baixo. Isso corre, sempre a gente vê, principalmente quando há discussões e com tendências políticas, os bancos ganham dinheiro, enriquece, o juro é os bancos. O dono do banco está ficando bilionário, enquanto que o povo está pobre. O banqueiro está enriquecendo e tal. Isso é bom, porque como a gente trabalha com o nosso negócio e tem acesso a todos esses dados, o juro alto, o banco ganha menos. Porque a capacidade de negociação que a gente chama de spread, que é a margem da operação, ela diminui quando o juro está alto. Quando o juro está alto, tu tem que recompor o dinheiro. Então, o tomador, vamos falar aqui de tomador, já está no seu limite. Então, o banco, para negociar com ele ou renegociar, que quando o juro sobe muito, que tu acaba fazendo muita renegociação, esse teu spread ele fica mais achatado. Baixo. Sem contar que juro alto retrai o mercado. Então, claro. Tu tem menos tomador, e aqueles tomadores que tu tem, ele te deixa um spread maior. E o aplicador, ele quer o juro maior. Então, é uma tarefa difícil. Juro alto não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Às vezes, mas é bom para a inflação. Eu estou falando aqui em termos bancário. Claro. Aí, às vezes, o governo e o Banco Central são obrigados a levantar o juro para conter a inflação. O consumo. Que é a pior de todas, porque aí... Que é a pior de todas, que aqui corrói o dinheiro. E principalmente da classe menos favorecida. Sim. Não tem nem dúvida. Claro, né? Ele recebe no final do mês, já foi. Já se foi. Flávio, o futuro é melhor? O futuro é pior? Como é que está isso? A gente sempre pensa que o futuro tem que ser melhor, né? Perfeito. E apesar, assim, de todas essas observações e reclamações que a gente faz em relação a juro, a taxas e tal, elas são feitas pelo equilíbrio da economia, né? E a gente tem que trabalhar principalmente sobre o custo, que até já conversava contigo antes. Quando existe esse cenário econômico, o que a gente tem que trabalhar duramente é sobre o custo. O custo. Né? Nós temos que diminuir sempre o custo de todas as operações. Aqui eu falo de toda e qualquer operação, não é só qualquer operação financeira, mas também que nós temos uma experiência grande também, que é na prestação de serviço, né?
Tu tem que tornar o serviço cada vez de melhor qualidade e de menor preço, né? O princípio principal de todos eles é: gaste menos do que aquilo que tu ganha. Exato. Certo? Se tu ganha 10, se tu ganha 1.000, tu tem que gastar menos de 1.000. Se tu ganhar 10.000, tu gastar 9.500 no máximo. E é isso que está endividando o nosso povo. Tá? Termino, e até mesmo empresas, né? Empresas também, que o gasto é muito maior do que aquilo que entra no caixa da empresa. Sim, quando tu trabalha com empresa, vale para salário e vale para a empresa. Mas a empresa ela tem uma responsabilidade geralmente sobre o maior número de pessoas. E às vezes também as pessoas não entendem, quando tu dirige uma empresa, que a empresa tem que ter a sua reserva. Claro. Que a empresa tem que ter a sua reserva para aguentar essas variações de mercado. Ou seja, não gastar tudo todo o seu resultado. Ela tem que ter capacidade de investimento para se manter viva e crescendo. E na pessoa física, também tem que ter essa mentalidade. Isso serve para todo e qualquer salário, nem que seja 10, 5, 20 reais, tem que ter uma margem que ele reserve para não ter algum problema futuro ali no seu orçamento. Isso é uma coisa que a gente sempre precisa ressaltar, e quando a gente dá aula na universidade, eu falo sempre com os alunos lá alguma coisa sobre economia, porque eu, quando passei pela universidade, e tu também passaste, nunca ninguém falou nada de economia e de exercício da medicina. Da profissão. Nós aprendemos... Da profissão, realmente, o que tu vai fazer, como é que tu vai manter o consultório, como é que tu deve trabalhar. Isso nunca tivemos. Mas naquela época também, Andor, as coisas elas se movimentavam mais lentamente. Hoje... É muito rápido. É tudo muito rápido, tudo instantâneo. O investimento, nós vamos falar de tecnologia. O investimento que tu faz hoje e amanhã, quando tu compra, chega amanhã ou depois, ele já chega, às vezes, exagerando, obsoleto, né? Então, em seguida, tu já tem que pensar em renovar. A segurança, quando a gente trata de mercado financeiro, a segurança cada vez tem que ser maior, porque as organizações criminosas hoje, elas trabalham como empresas. Eles praticamente têm funcionários. Então, a gente tem que estar sempre em questão de canais e tal, de comunicação, e tem que estar sempre aperfeiçoando e fortalecendo isso. E isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Então, economizar é a palavra que vale para todos nós. Economizar em que forma? Nós temos aí CDI, não sei mais o que, tem mais poupança, temos mais dólar, não, porque tu não pode ter grandes investimentos em dólar. Ouro, como é difícil, por exemplo, sou cliente lá da Unicred, sento na frente lá da minha gerente, onde eu vou aplicar o meu dinheiro? É muito pouco, né? Mas infelizmente o meu é muito pouco. Mas... Aí nós estamos falando de investimento. Quando eu falei economizar, eu falei em geral, em tudo aquilo que a gente pode economizar. Isso. Alguma coisa, na água, na luz, porque às vezes a gente não dá muita importância, porque a gente tem abundância ainda. Mas a gente não acreditava que um dia fosse dar apagão, que fosse os nossos rios ter a seca agora, o enchente. Tá? Economizar no próprio trabalho, coisas mínimas, economizar tempo, saber empregar bem o tempo, investir no treinamento das pessoas para que elas possam produzir mais e melhor, e com adequada saúde, que a gente vai falar depois. Claro que isso aí tudo tem que gerar economia e a renda depois, né? E aí hoje a gente tem uma infinidade de opções de mercado. Dentro da nossa profissionalização da Unicred, nós tivemos que investir em profissionais do mercado capacitados. Porque o investidor hoje ele está também mais exigente. Antes tu ia lá, tu deixava na poupança. Botava na poupança. Botava lá. Ou só numa renda fixa. Hoje tu tem que estar estudando o mercado para ver qual é o momento do mercado, se o momento é melhor para renda fixa, se é para renda variável. O analista tem que ver qual é o perfil do investidor,
Porque o investidor, às vezes, ele tem investidores que gostam de correr risco, outros não querem correr risco. Você vai investir na bolsa, por exemplo. Na bolsa tu tem para quem se dedica, né? Tem gente que se dedica, mas o analista também ele tem que estar preparado para isso. Eu vou investir na bolsa, eu tenho que entender, estudar a bolsa e tenho que saber os riscos que eu corro. Então nunca você deve aplicar todo o seu recurso no risco. Porque tu pode ganhar muito dinheiro no risco, mas pode perder todo o teu dinheiro. Ou seja, coloca em vários potes. Se um pote der errado, os outros tem renda fixa, tem venda variável. E antes, quando nós começamos a nossa cooperativa, nós só tínhamos um tipo de investimento. É porque a cooperativa era pequena, o expertise, dependia de pessoal e tal. Depois nós fomos crescendo. Hoje nós temos todo e qualquer produto, né? Cartão de crédito, previdência, consórcio, tem todos. E agora nós estamos inaugurando, né, uma distribuidora de valores, que aí é para aquele cooperado que deseja aplicar, trabalhar com outros papéis, entre eles ações e tal, que ele tem uma parcela do seu investimento que ele gostaria que rendesse mais. Mas sempre nós temos que deixar uma parcela dentro da nossa necessidade financeira, uma parcela para que aquele dinheiro seja protegido, né? Porque a maior proteção que tem hoje é renda fixa. Ela rende menos que uma aplicação de risco? Claro que rende menos, mas pode render muito mais. Né? Porque dependendo do negócio que fizeres lá, a gente está vendo aí as redes de varejo, os problemas que tiveram, né? Entramos Americanas, Casa Bahia, Magazine Luiza e outros tantos que curto espaço de tempo, elas desvalorizaram muito. Mas isso foi gestão? Também. Foi a governança equivocada? Tem governança, tem momento do mercado, tem vários fatores aí. Ou seja, vamos botar um pouquinho e a gente sobrar em vários potes. Esse é o conselho do Flávio Jobim como presidente da Unicred. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos aqui conversando, aí sim, sobre saúde. O nosso Espaço Saúde é para falar sobre saúde, mas também a saúde monetária. Porque se nós não tivermos recursos, gente, não me venham dizer que a saúde é boa, que é bom ser feliz. O estresse destrói. Se tu está com uma dívida muito grande para ter que pagar e tu não consegue resolver o teu problema. Também isso é importante, sim, isso também é saúde. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Espaço Saúde. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço.
Espaço Saúde. Olá, estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, conversando com o Dr. Flávio Jubim. E nesse bloco nós vamos falar sobre saúde, saúde da mulher principalmente. Lógico que quando a gente fala em câncer de mama, não podemos esquecer também do homem, que pode ter câncer de mama no homem. Tá? Parece assim que é só as mulheres que têm câncer, né? Câncer no homem também tem. E agradecendo sempre o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, que é uma referência em saúde em múltiplas especialidades médicas. Nós que criamos dentro do hospital, né? Tanto tu como eu, há quantos anos a gente opera e trabalha e vive dentro do hospital. Unimed Santa Maria, onde tem Unimed, tem presença que transforma. Casa da Audição, soluções auditivas com qualidade que você procura. E é verdade também. Né? Tu viste os novos aparelhos que vieram agora? Mesmo. Não tive tempo, já fui cobrar, veio um WhatsApp lá me cobrando que eu tenho que ir lá visitar. Olha, Flávio, eu me apaixonei porque eu testei. Né? Eu não tenho uma perda que ainda necessite prótese auditiva. Né? Aquele som que os meus pacientes se queixavam da prótese, desapareceu tudo. Ficou assim uma coisa clara, bonita, que quase assim que a gente tem que usar o dia inteiro, porque tem muito ruído, né? Aquele ruído no entorno do surdo, principalmente, que tem deficiência, é aquilo que atrapalhava na prótese, desapareceu tudo. Bom, vamos lá. Pampeiro, cuida do seu bolo com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Serafim Valandro, 1133. E LabMed, sua saúde precisa de qualidade em análises clínicas. LabMed, pensado para você. Vamos conversar agora sobre câncer de mama e nós podemos iniciar por isso, né? Porque como nós não temos pauta, as nossas entrevistas vão indo conforme o andor da entrevista, vamos dizer, câncer de mama no homem, certo? O que o homem tem que se preocupar com isso e como ele deve ir procurar um mastologista? Bom, talvez ele vai ter que ir no clínico, ele vai ter que ir no cardiologista dele, ele vai no médico do trabalho fazer um exame que o médico do trabalho vai ver que tem uma massa, pronto. Né? Por que está acontecendo também mais no homem do que antigamente, que é bem menos que a mulher? Tá? Talvez isso seja hormonal, que nós gostaríamos que tu explicasse um pouco para nós, mas o que o homem tem que fazer na suspeita? Sim. Quando nós encerramos, o outro blog falou que tinha que ter também condição financeira, mental, né, também para não ter doença, que esse é um conceito de saúde, né? Isso, porque senão tu fica doente mesmo. Esse é o conceito principalmente de saúde. As doenças psiquiátricas, né, e psicológicas, que hoje simplesmente vou dizer febre, não seria o termo de febre, mas as empresas hoje têm, uma empresa de 500 funcionários pode ter certeza que tem pelo menos 15 ou 20 dos seus trabalhadores indo procurar assistência nesta área, não na área da doença orgânica. Mas isso está provado aí pelos trabalhos. As pessoas que sofrem mentalmente, que têm distúrbio por N fatores, às vezes até por episódios como a gente teve aqui próprio aí da história de incêndios, essas pessoas elas têm afetado também o seu interior, a sua atividade metabólica, e isso vai acabar agindo no meio celular e dando um erro, que é assim que começa um câncer, né? É por um erro celular, porque nós estamos em constante mutação, morte celular e nova célula, né? Então, quanto mais ação tu tiver naquele meio ali, pode dar um erro e aí, a partir dali, formar um clone de células irregulares, anormais, com crescimento anormal, e formar um tumor. Esse é o princípio do câncer, é um crescimento desordenado. Porque o câncer, a gente diz, olha, o câncer é genético. Tem aqueles de transmissão genética, que o camarada tem o gene, né? Que na mama o mais comum é o BRCA1 e o BRCA2, que esse é dominante, esse transmite na geração. E os outros são, vamos dizer assim, alterações, predisposição genéticas que dependem muito do meio. E aí
a gente chama de epigenética, que é aquele meio onde está a célula. Dependendo de como está a condição genômica ali de homeostase e tal, a célula vai se desenvolver num sentido, uma célula boa ou numa célula desordenada. Mas o organismo, ele é sábio. Ele tem um mecanismo lá que se chama apoptose, que vamos dizer assim, seria os vigilantes quando surge uma célula anormal que começa... Eles vão lá e vão atacar. Ela mata. Ela tem um equilíbrio homeostático ali e tal. Ela mata, ela destrói, falando uma linguagem para que todos entendam. E aí tem vários fatores que agem nesse meio, né? Que esses são os fatores que a gente consegue controlar, vamos dizer assim, que são esses de hábitos, né, alimentares, hábitos de atividade física, que a gente consegue fazer alguma coisa. Aquele que é genético, tipo a deleção de um gene, a gente não consegue. Talvez no futuro até se consiga. Então, essas coisas que acabam levando ao desenvolvimento. A proporcionalidade entre câncer de mama em homem e câncer de mulher, ela se mantém mais ou menos estável. Para cada 100 mulheres, um câncer de homem. Aumentou o câncer de mulher, aumentou o câncer de homem e tal. Por que acontece? O homem tem a célula, porque a célula lá na vida embriogênica, ela nasce igual, ali o botão mamário. E depois, com o crescimento das gônadas, é que vai se diferenciar. A mulher vai ter produção de hormônio, de estrogênio e progesterona, desenvolvimento da glândula mamária, né, que a gente chama lá de telarca, e o homem atrofia, tem uma fase ali na puberdade que aquele botãozinho da mama fica maior, às vezes dói, até a família, às vezes a mãe leva, até vai procurar o médico. Adolescente vai crescer, porque às vezes ela cresce desproporcional e tal, e dói, mas aquilo ali na adolescência é normal, depois ela vai atrofiar. E aí tem várias outras causas que podem levar na vida adulta o desenvolvimento, né, daquele tecido e câncer. Uma das coisas que pode crescer é o uso de anabolizantes e hormônios que muitas vezes são indicados e vendidos na academia e o paciente usa de maneira sem controle, desproporcional, e acaba desenvolvendo, porque se ele estimula aquela glândula mamária, pode dar um erro. Perfeito. Aí pode dar um nódulo. Perfeito, é isso mesmo. Como qualquer tecido. Tu estimulou o crescimento, quanto mais crescimento tu tem naquele tecido, maior a chance de uma célula sair de maneira diferente. Porque a célula, lá naquele princípio ali de crescimento, ela se divide primeiro, né? Ela vai se multiplicando, dá 2, dá 4, dá 16 e assim vai. Se uma célula daquelas der um crescimento desordenado e ele não tiver uma boa defesa orgânica para destruir, a apoptose destruir aquela célula, ela vai crescer e vai formar um tumor. E aí os tumores pequenos, eles são autônomos. Então aquela coisa que o leigo diz, ele se alimenta de sangue, não é de tudo errado, né? Porque se ele chegou ali 1 milímetro, se ele não tiver a formação de novos vasos para alimentar ali, ele não vai crescer. Não vai crescer, ele vai ficar estabilizado. Ele precisa de sangue, precisa de nutrientes. Aí tem vários fatores, proteínas, como a metalproteinase, o VEGF, que estimula novos vasos para crescer. Por isso é importante o bem-estar de saúde, para que haja equilíbrio da pessoa naquele meio ali orgânico, para que as células possam crescer, novas células, morrer que são ruins, e assim o indivíduo vai se mantendo, né? Porque a gente vai envelhecendo, obviamente vai aumentando o risco de ter um tumor. Sim. E assim é para o câncer de mama. O câncer de mama, os 80 anos, as mulheres chegarem nos 80 anos, de cada 10, uma vai ter câncer de mama. O que lá na idade jovem, 30 e poucos anos, a proporção é 1 para 2.000, 2.500. É o câncer de próstata, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Não está crescendo um número maior, está aumentando o número Não. A sociedade, o ser humano está indo, os homens estão indo acima de 80 anos. Então é o normal, realmente, tu ter problemas de próstata no homem.
né? As cirurgias e o câncer propriamente dito vai aumentar. Nós vamos ter, provavelmente, nós vamos chegar pelo menos aos 90, nós dois, né? 94, né? Meu 94? Tá, 94. Eu deixo por 4 a menos. Tu tem que viver um pouco mais que o teu pai. Meu pai foi 92. O meu foi 84, então não precisa. Tá bom, 90. Né? Mas provavelmente. A gente tem. Provavelmente eu vou ter problema de próstata. Certo? Deve ter. Vai ter. Mas aí o sistema orgânico também, a natureza, ela protege, porque no velho a agressividade de certos tumores é menor. Uma mama, claro. Uma mulher que tem câncer de mama com 80 anos, ela não vai morrer do câncer de mama. O próprio tipo celular do câncer de mama, ele tem vários tipos. No idoso, mais os que a gente chama luminal, que são dependentes do hormônio e tal, eles são menos agressivos. Tanto que às vezes não precisa nem fazer uma conduta mais agressiva. Quimioterapia, radioterapia. Hormonioterapia, faz bloqueio e tal. Essas pacientes vão viver bem. Agora mesmo acabei de operar semana passada, uma paciente de 87 anos, ela vai só tirar o tumor e tá bem, né? Usa um bloqueadorzinho ali, não precisa de nenhum tratamento agressivo. Mas aí, aquilo que falaste em relação à idade, nós todos estamos vivendo mais. Mas a gente tem que viver mais com qualidade de vida. Com qualidade de vida, senão não tem graça. Senão não vale a pena viver. E o homem tem muito aí, Renor, a questão genética mesmo, dele ser portador de alguma mutação. Tanto que aquelas mulheres onde tem familiar com homem com câncer de mama, a gente inclui elas no alto risco. Elas têm que fazer uma vigilância maior, porque o risco delas de ter um tumor de mama aumenta. Então, tu está dizendo o seguinte, temos lá uma família que tem um homem no filho e tem 3 mulheres. Ele teve câncer de mama, provavelmente nós temos que cuidar muito dessas 3 mulheres, porque elas terão uma tendência muito grande de ter câncer de mama. Até um carcinoma genético, daquele de transmissão hereditária. Hereditários. E aí as queixas de mama realmente, porque outro dia a gente numa roda de conversa sobre atividade médica, mas as mulheres, todas elas se dirigem ao ginecologista. Se ela precisa de um cardiologista, ela precisa de um pneumo, ela sempre pergunta para o ginecologista, que é o médico que ela confia, que faz o acompanhamento dela, às vezes, ao longo da vida, né? E o homem ele não tem, ou tem o seu urologista, então geralmente a gente recebe mais encaminhados pelos urologistas. E os pacientes também que fazem, às vezes, tratamento para próstata, seja para câncer de próstata ou para simples hiperplasia de próstata, que é normal aí na terceira idade, eles acabam desenvolvendo as mamas e às vezes vão para uma avaliação também. A ginecomastia, né, no homem cirúrgico, por que acontece? Também por um estímulo anormal, que depende também do número de receptores de hormônio, porque eles têm receptor para o hormônio, para o estrogênio nas mãos. Dependendo da quantidade de receptores que eles têm, eles podem estimular. Ou de uso de outras drogas, que às vezes também, quando é para o uso de hormônios ou outros, tu suspende a droga, melhora. Mas nós temos algumas drogas, vamos dizer assim, lícitas como usadas para hipertensão ou para gastrite, para úlcera, que também acaba desenvolvendo o crescimento da mama. Mas um crescimento geralmente não é exagerado. E aí pequeno. O que tu tem que ter cuidado é para ver se aquilo não vai ter um crescimento excessivo e a formação de nódulos. Nem sempre é preciso operar ginecomastia, porque mais nas pessoas mais jovens que aquilo acaba às vezes ficando vai jogar futebol, vai na piscina, aparece na roupa, ou dói, né, toca e dói. Às vezes o idoso ele convive com uma certa ginecomastia sem problema nenhum. A ginecomastia é hipertrofia da mama, crescimento da mama, tecido mamário. E geralmente esse motivo é bilateral, cresce as duas. Nos dois lados. Nos dois lados. Bom, vamos lá. Tu já é um médico experiente. Eu não vou dizer quantos anos de formado, né? Já passou por tudo, certo? Tua formação e agora? A evolução que nós tivemos é linda, né? Se nós pensarmos em como evoluiu o tratamento do câncer como um todo,
como um todo, né? Não somente na área da mama, mas em toda... Nós podemos dizer que hoje, para morrer de câncer, claro que sim, que é uma doença grave, que todas as dificuldades que você tem. Mas se o diagnóstico for precoce de qualquer tipo de câncer, a sobrevida e até mesmo a cura, ela pode acontecer se nós fizermos o diagnóstico precoce. Precoce, exatamente. Não tem nem dúvida. Exatamente. Se a gente pensar, eu me formei em 86. Eu ainda auxiliei, participei de cirurgias radicais da mama, onde a gente tirava o músculo. Tirava o músculo todo. Tirava o músculo peitoral. Primeiro a gente tirava o grande peitoral, porque aqui nós temos 2 músculos, né, o maior e o menor. A gente tirava tumores pequenos, a gente tirava toda a mama e o peitoral e não reconstruía. E depois você passou a fazer um outro, porque os caras diziam que facilitava para esvaziar a axila, tirar os gânglios. Depois você passou a fazer a cirurgia de Madre, que a gente tirava o pequeno peitoral, o contrário. Mas depois, quando eu fiz residência, a gente já era ali, eu terminei a residência em 88, e daí eu fui para o Rio. Aí lá a gente já fazia reconstrução de mama, não tinha tanto, não era tão difundido a prótese, que agora a gente usa muito, mas a gente já fazia cirurgias menores, fazia quadrantectomia, né? Fazia linfonodos, esvaziava ainda, mas já fazia mais seletivo e tal. Então já tinha uma preocupação maior com a estética. Mas imagina que no século passado, que não está muito longe aí, o início dos tratamentos de câncer de mama, se tirava até costela. Então as pacientes escondiam de medo de ser mutiladas, não contavam. E esse estigma a gente tem que evitar hoje, saber que a doença hoje é tratável. E diagnóstico precoce tem cura. Tem cura. Tem cura, próxima a 100%. Só que nós temos que oferecer esse tratamento para as mulheres, essa chance. E nós temos que trabalhar muito da prevenção, porque nós sabemos que o câncer de mama, ele tem a prevenção secundária, que é essa que a gente faz com o exame clínico, a mamografia, procurando o diagnóstico bem cedo, precoce, para que essa paciente não tenha a sua mama mutilada, tenha uma melhor qualidade de vida, não precisa tirar as linfonodos da axila, às vezes a mama com um procedimento oncológico oncoplástico que a gente tem hoje, ela fica às vezes até melhor do que era antes. E tem outra coisa... E tu vai usar prótese, né? Usando a prótese fica mais bonito do que antes. Não, né? mas fica nem sempre a gente bota prótese. Às vezes o paciente já tem um volume bom na mama, a gente só faz a plástica. Mas é uma coisa que, falando em serviço público, em promoção da saúde, que tu já tem umas experiências sobre isso, a gente tem que se preocupar na distribuição dos recursos também. E aí a perda que se tem de tratar, e o custo de tratar uma doença avançada, num estágio maior, e uma doença inicial. Bem, Flávio, infelizmente já o nosso tempo foi esgotado. Quero até agradecer mais uma vez estar aqui conversando comigo e com os nossos telespectadores e os nossos ouvintes da Rádio CDN, agradecendo sempre os nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não consegue fazer. LabMed, Pampeiro, Casa da Audição e Unimed Santa Maria, juntamente com o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Eu sempre falo no Hospital de Caridade, mas mudou, é o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Sim. Quero te agradecer mais uma vez e a todos. Amanhã vamos votar. Conscientes, não tem essa de ter 70 anos, 74, 75, não preciso mais votar, não vou votar. Vai votar sim. E de 17 anos também, pelo bem da cidade de Santa Maria. Com consciência, tranquila, escolhendo o melhor candidato e o melhor vereador naquilo que você pensa para ser o teu representante. A todos um bom fim de semana e até sábado que vem. Espaço Saúde.